episódio 7 foi pura tensão e, claro, significados e simbolismos. Você entendeu por que Joe atirou na Nibs? Por que Kirsch deixou Slight e Smee levar Arthur para a praia? O que a citação de Perda Pronta tem a dizer sobre cada personagem? Vem comigo entender o episódio 7 de Alien Earth. Fala, Geeks! Por que Kirsch deixou Slight e Smee levarem Arthur para a praia? Você já se perguntou por que exatamente Kirsch permitiu que Slight e Smee levassem Arthur para a praia? Pois é, essa decisão pode parecer estranha à primeira vista, mas esconde um jogo de estratégias muito mais profundo do que parece. Enquanto Boy Cavalier estava ocupado firmando um acordo com Yutami no episódio anterior, Kirsch observava tudo de longe, sempre com aquele olhar analítico e quase frio de um sintético. Ele sabia de cada passo que Slight estava dando, inclusive quando Arthur foi trancado dentro do laboratório seguro. Um movimento calculado para expor o Arthur a um facehugger. Mais do que isso, Kirsch estava ciente de que Slight mantinha comunicação secreta com o muro, através de um grampo colocado no próprio pescoço. E aí que a coisa fica interessante. Diferente de outros personagens que atuam puramente em defesa dos interesses de Boy Cavalier, Kirsch está travando uma guerra própria. Como sintético, ele não apenas segue ordens, ele elabora seus próprios planos, joga em múltiplos tabuleiros e, o mais importante, guarda um ressentimento profundo contra a humanidade. Esse ressentimento influencia cada decisão que ele toma. Ao permitir que Slight e Smee contrabandeassem Arthur e o facehugger até a praia, Kirsch não estava apenas fechando os olhos. Ele estava montando uma armadilha que poderia levar Morum e os soldados da ilha de Utami diretamente para o ponto exato onde ele queria. Pense nisso. Kirsch usou Slight como peça de xadrez, não como aliado. Mas o que torna tudo ainda mais misterioso é a real intenção dele. Afinal, até que ponto Kirsch é leal a Prodigy? Essa lealdade parece frágil, quase inexistente. Ele demonstra preocupação com os híbridos, mas não do jeito que Boy Cavalier imagina. Há indícios de que ele enxerga nesses seres uma oportunidade de poder, talvez até de algo maior do que o próprio controle de Cavalier. E tem mais. Com Moro capturado, Kirsch não só enfraquece um inimigo estratégico, como também consegue se projetar como herói diante de Boy Cavalier. Isso abre a brecha perfeita para que, no momento certo, ele dê o bote e ataque seu próprio mestre. Significado da cena do cemitério. A cena do cemitério é carregada de simbolismo, revelações, e também marca uma virada dramática no arco da Wendy, da Nibs e do Joe. Depois de Wendy descobrir a verdade sobre Dami e Sylvia e Prodigy que manipularam e até apagaram memórias da Nibs para que ela fosse mais controlada e adaptada, a confiança desmorona de vez. Mesmo que Dami tenha seguido ordem direta de Altwins, Wendy entende que não dá mais para confiar em ninguém da liderança. Ela assume para si mesma uma missão clara: proteger Nibs e os outros híbridos a qualquer custo. É nesse clima de desconfiança e ruptura que eles chegam a um pequeno cemitério escondido na floresta, bem em frente às instalações principais da ilha Nunca Mais. O lugar é silencioso, com fileiras de túmulos simples, quase abandonados. Mas o detalhe que choca é que cada lápide pertence a uma das crianças humanas que foram transferidas para corpos híbridos. E aí vem o baque. Nib se aproxima de uma lápide e reconhece o próprio nome gravado nela. O choque é imediato. É como se uma parte da identidade dela fosse arrancada diante dos olhos. Ao lado, Joe encontra o túmulo de Marsh, sua irmã. Ele fica devastado, porque isso prova que, de certa forma, Marsh morreu mesmo. E agora, por mais que o Wendy esteja ao lado dele, ela não é mais a mesma pessoa que ele perdeu. Essa cena mexe muito com os personagens. Wendy tenta argumentar. Insiste que as antigas identidades ainda estão vivas dentro dos corpos híbridos, que nada foi totalmente apagado. Mas Nibs não consegue acreditar nisso depois de ver sua própria morte registrada numa lápide. É um golpe brutal na confiança que ela tinha em si mesma.
E é nesse momento que a série planta uma semente poderosa. A diferença entre Wendy e Marsh. Até aqui, as duas podiam parecer quase a mesma pessoa. Lembranças parecidas, trejeitos familiares, até as emoções ainda conectadas. Mas a cena do cemitério escancara a verdade. Wendy não é Marsh. Ela carrega pedaços da irmã de Joe, mas não pode substituir quem ela foi. Essa revelação não é só um detalhe triste, é um ponto de virada. O cemitério funciona como uma metáfora visual para o luto, a perda e a luta pela própria identidade. Ele reforça a ideia de que, por mais que os híbridos sejam uma continuação das crianças, também são algo novo, diferentes, incompletos e até desconectados do que já foram. O Andy vai ficar contra o Joe? Os momentos finais desse episódio, o clima é de pura tensão. O Andy, completamente tomada pela raiva, grita com o Joe por ele ter atirado na Nibs. Essa cena não é só um desabafo de fúria. É o início de uma rachadura que pode mudar todo o equilíbrio da série. Logo no começo do episódio, o Andy já tinha deixado bem claro para Joe que não pretendia abandonar nunca mais sem os outros híbridos. Para ela, aqueles seres não são apenas aliados de ocasião, mas irmãos e irmãs, a verdadeira família que ela reconhece. E isso é fascinante, porque apesar da consciência de Marsh ter sido replicada dentro do corpo de Wendy, o que vemos é que Wendy não é apenas uma cópia, nem um fantoche. Ela é, em grande parte, um ser totalmente único, guiado por suas próprias escolhas e sentimentos. O ataque a Nibs, portanto, não foi apenas um ataque a um híbrido, foi uma ruptura pessoal, algo que mexeu com os alicerces da identidade de Wendy. Exatamente aqui que Joe entra em um território perigoso. Porque, por mais que ele seja um aliado importante, a confiança de Wendy nele foi manchada, e talvez de forma irreversível. Mas a grande pergunta que fica para o episódio final da temporada é: a quem Wendy realmente é leal? À primeira vista, parece improvável que ela vá trair Joe agora. A narrativa não constrói Wendy como alguém que possa cortar essa aliança de imediato. Porém, as sementes da dúvida já foram plantadas. E a lealdade dela está longe de ser simples de definir. Se analisarmos a fundo, a aliança mais poderosa de Wendy não é com Joe nem com os humanos, mas com o próprio xenomorfo. Essa ligação é quase instintiva, maternal. O monstro obedece como se fosse sua verdadeira mãe. E isso dá a Wendy um poder incomparável. Nunca mais ela é quem dita as regras, porque é a única capaz de controlar a criatura mais temida da ilha. E esse poder absoluto tem implicações enormes para o futuro da série. Afinal, Boy Cavalier, que nunca cede a resposta de ninguém e já demonstrou que não suporta perder o controle, dificilmente vai aceitar se curvar a Wendy. A rivalidade que está sendo construída entre eles promete explodir, e o campo de batalha pode muito bem ser a própria lealdade de Wendy. Será que, no fim das contas, ela vai escolher permanecer ao lado de Joe, apesar da mágoa pelo ataque a Nibs, ou será que vai decidir trilhar seu próprio caminho, guiada pelo vínculo quase inquebrável com o xenomorfo? Uma coisa é certa, o destino de nunca mais de todos os personagens depende diretamente dessa escolha. E se a série já nos mostrou algo até aqui, é que as decisões de Wendy nunca são simples, e sempre vêm acompanhadas de consequências inesperadas. Por que Joe atirou na Nibs? Nesse episódio, a gente vê Joe diante do túmulo da irmã, um momento pesado, íntimo, que já coloca o público numa posição de empatia com ele. Mas logo em seguida, a coisa desanda. Joe testemunha o Wendy manipulando o xenomorfo para matar um monte de gente. E aí vem o ponto de virada. Quando Joe percebe que a cena vai se repetir, dessa vez com Nibs prestes a executar brutalmente uma antiga colega da equipe dele, ele simplesmente não aguenta mais. Ele toma uma decisão que choca todo mundo. Atira na Nibs. Esse momento é muito mais do que apenas uma cena de ação. Ele carrega peso temático. Joe finalmente se posiciona, desafiando não só Nibs, mas também Wendy. Ele se coloca contra aqueles que, até então, eram considerados sua família. É como se ele tivesse dito em voz alta: eles não são humanos, eu sou. E aqui entra uma camada muito interessante. Wendy não é de fato a irmã dele. Ela pode até carregar essa máscara de laço familiar,
mas no fundo ela não é humana. Aliás, mesmo os humanos da série agem de forma cruel e desumana várias vezes. Mas Joe, ao contrário, se mantém como centro moral. Ele faz o que acredita ser certo. Ele escolhe proteger a vida, mesmo que isso signifique enfrentar aqueles que deveriam estar mais próximos dele. E tem mais, Joe é médico. E isso não é um detalhe qualquer. Ele é alguém treinado para salvar vidas, não para aceitar a morte gratuita. E ver a irmã dele usando o xenomorfo como uma arma de extermínio só reforça o horror que ele sente diante daquela violência sem sentido. Enquanto o Andy parece perder cada mais a conexão com a comunidade, Joe faz o caminho oposto. Ele reafirma sua essência humana. Agora, sobre Nibs. Diferente da ideia de apenas incapacitar os soldados, ela queria matar. Brutalmente. E isso foi a gota d'água para Joe. Ele não suportou assistir mais uma chacina. Ainda mais quando o alvo era alguém que já fez parte da vida dele. O tiro em Nibs não foi apenas um ato de sobrevivência. Foi um grito moral. Joe escolheu a humanidade, acima de laços de sangue distorcidos, acima da tentação alienígena, acima da brutalidade. Ele quis quebrar o ciclo de mortes que só vinha crescendo. E no fim, isso cria um contraste interessante. Enquanto o Andy está cada vez mais imerso na confusão de identidade, talvez enlouquecendo, Joe se firma como um pilar do que significa realmente ser humano. Essa dualidade, espécie contra família, instinto contra moralidade, dá muito mais força ao arco dos dois personagens. Paralelos de Peter Pan com cada personagem. Se tem uma coisa que chama atenção na série, além de todo o suspense das reviravoltas malucas, são as referências a Peter Pan, o clássico de J.M. Barrie. Só que aqui essas referências aparecem de forma distorcida, bizarra e até assustadora. Será que você entendeu o paralelo de Peter Pan em cada personagem da série? Vamos começar pelo primeiro. Boy Cavalier. Essa é a mais óbvia. O Boy é o Peter Pan da vez. Mas calma, tem um detalhe que muita gente esquece. O Peter original não era exatamente o herói bonzinho. Na verdade, ele era egoísta, infantil e até meio cruel, sempre fugindo da responsabilidade. É exatamente isso que o Boy representa. O nome, Cavalier, inclusive, é uma ironia. Porque, apesar de soar como cavaleiro, ele é tudo menos isso. Boy brinca com a ideia de ser aventureiro e livre, mas na real não respeita limites e não mede consequências. Segundo, Wendy. Aqui não tem mistério, mas um detalhe legal. A personagem Wendy de Barrie foi a primeira vez que o nome apareceu em destaque em uma obra. Antes do livro, Wendy praticamente não existia como nome popular. Na série, a nossa Wendy também é pioneira. A primeira criança a se tornar híbrida. Assim como o Wendy original, era a ligação entre o mundo infantil e o mundo real. Terceiro, Tutres. No conto, Tutres era o mais avoado dos garotos perdidos, sempre perdendo coisas. Mas, na versão alienígena, parece que ele quer ser o oposto. Alguém esperto, estratégico, como se tentasse corrigir a reputação do seu xará do conto. Essa versão é genial. Quarto, Nibs. Nos livros, Nibs era descrito como corajoso e impulsivo. Aqui, a série brinca de novo com o oposto. Em vez de bravura, temos alguém mais inseguro, talvez até frágil. É como se cada garoto perdido fosse uma versão distorcida de si mesmo. Quinto, Slide. Esse é um dos mais interessantes. Slide sempre foi o garoto perdido que lembrava flashes da vida antes de se perder e nunca mais. Ele tinha memórias e isso o fazia diferente. Na série, o Slide carrega essa mesma conexão. Ele ainda se prende ao passado, o que pode virar um detalhe essencial para entender os rumos da história. Sexto, Curly. Aqui começa a ficar complicado. A Curly tem ciúmes da Wendy e demonstra sentimentos pelo Boy. Isso remete não só à Curly original, mas também a Tiger Lily, a princesa que, na peça, também nutriu uma paixão por Peter Pan. Ou seja, talvez ela seja uma fusão de duas personagens. Faz sentido, afinal. A série não teria como colocar todos os personagens de Barrie em cena. Sétimo, Smee. No original, Smee é o braço direito do Capitão Gancho, aquele capanca atrapalhado, mas leal.
Na série, Smee ainda não está diretamente com o gancho da vez, mas dá a entender que isso é só questão de tempo. Provavelmente vai rolar uma viravolta de lado. O oitavo, Gêmeos. Vale lembrar, na história original existiam dois garotos perdidos chamados simplesmente de Gêmeos, e eles ainda não apareceram aqui. Será que estão guardados para a próxima temporada? Seria uma adição perfeita. Nono, Arthur. Arthur tem tudo para ser o equivalente do Sr. Darling, o pai de Wendy, John e Michael. No livro, o Sr. Darling era um homem prático, meticuloso, sempre fazendo contas e cuidando da casa. Arthur, como cientista brilhante, também representa a figura racional e paternal, só que colocado em um mundo completamente insano. Décimo, Dame Silva. A terapeuta da série parece fazer referência à mãe da Wendy original. No livro, a senhorita Darling era descrita como alguém que arrumava os pensamentos ruins dos filhos antes de dormir. Na série, a comparação é quase literal, já que Nibs descobre que Dame Sylvia exerce uma função parecida. 11º, Joe Hammert. Como nossa Wendy da série só tem um irmão, Joe Hammert funciona como uma mistura de John e Michael, os dois irmãos que, na história original, embarcam com ela para a Terra do Nunca. 12º, Moro. Esse é o mais direto de todos. Moro, com seu braço cibernético, é claramente o Capitão Gancho. O detalhe mais genial é que até o próprio nome brinca com isso. Moro lembra Tomorrow, uma ideia de futuro e envelhecimento, algo que o Peter original odiava. 13º, Atom Ends. Muita gente esquece que a sombra de Peter Pan é tratada como um personagem à parte, brincando e interagindo com ele. Atom Ends parece cumprir esse papel. Ele é o braço direito do boy, quase como uma extensão da sua própria identidade. 14º, Kirsch. Esse paralelo é estranho, mas faz sentido. Nana, no livro, era a cadela da família Darling, responsável por cuidar das crianças como uma babá. Kirsch, na série, tem o mesmo papel de cuidar e vigiar dos garotos perdidos, mas com objetivos nada confiáveis. É como se fosse uma versão distorcida da babá canina. 15º, Xenomorphos. No conto, o crocodilo que perseguiu o Capitão Gancho é uma metáfora para o tempo, com o tic-tac do relógio engolido. Aqui, o barulho que os xenomorfos fazem, o cric-cric, é o substituto perfeito. Eles representam o predador inevitável, a ameaça constante que paira sobre todos. E ainda tem aquela observação curiosa. O Andy sonhava com um lobo de estimação expulso pelos pais. Será que esse lobo vai voltar a aparecer? 16º, Espécime 64. E agora o grande momento. Porque não dá para falar de Peter Pan sem falar dela, a Fada Sininho. Na série, a Espécie 64, essa criatura demoníaca com um olho só, parece ser a nossa Tinkerbell e faz todo sentido. No conto original, Peter e Tink viviam brigando, mas eram inseparáveis. Aqui, a criatura já mostrou que tem poder de sobra, e pode ser que o boy acabe formando uma ligação com ela, mesmo que contra a própria vontade. Agora comenta, qual a sua previsão para o episódio final? O que você achou desse episódio? Comente e se inscreva ativando o sininho. Aqui você não perderá nada do que sair no multiverso da cultura pop. Muito obrigado, até a próxima, fui!